Olá a todos, vamos para mais uma aula de cálculo 1. O assunto de hoje, diferencial. Então, a ideia é que nós podemos estudar aproximações lineares usando a notação de diferenciais. Isso vai ser muito útil, por exemplo, na hora de estudar equações diferenciais e na hora de estudar outros tipos de manipulações que envolvam derivadas. E a ideia é justamente apresentar o conceito de diferencial de uma função. Então, antes de apresentar esse conceito, eu gostaria de revisar alguns fatos que vêm das funções afins. Então, vamos considerar aqui, inicialmente, uma função afim, ou seja, uma função de primeiro grau, digamos f de x igual a um ax mais b, e vamos fixar um x0 que faça parte da reta. Então, por exemplo, esse ponto x0 aqui. Quando eu digo x0, obviamente nós temos o f de x0 aqui. E vamos considerar aqui um segundo ponto, e a partir do x0 você considera um incremento, ou seja, você adiciona um incremento Δx. E o que eu gostaria de estudar é o seguinte: bem, se a variação horizontal for de Δx, o quanto que eu vou obter na minha variação vertical? Como é que eu calculo essa medida? Bem, vou jogar esse camarada aqui para baixo. E a ideia é simplesmente calcular quanto que é f de x0 mais Δx menos o f de x0. Para realizarmos essa conta, primeiramente, nós vamos substituir o x por x0 mais Δx. Então, aqui vai ficar a vezes x0 mais Δx mais b. Isso aqui é referente a essa primeira parcela. E agora, referente a essa segunda parcela, eu vou colocar menos, vou abrir um colchete, trocar o x por x0. Então, vai ficar ax0 mais p. Bem, vamos lá. Vamos aplicar as distribuições, as devidas simplificações. Então, aqui vai dar ax0 mais a Δx mais b, ou seja, só apliquei a distributiva e esse b eu deixei do jeito que estava, e aqui eu vou aplicar a distributiva no sinal de menos. Ax0 menos b. Esse menos b cancela com b, o menos ax0 cancela com ax0, restando apenas a vezes Δx. Em outras palavras, a partir do x0, se você caminhar Δx passos, a variação dos y corresponde justamente à inclinação da reta multiplicado por essa variação do x. Então, você quer calcular o ΔY, e a sua função é a função afim, então basta fazer o Δx multiplicado pela inclinação da reta. E isso já nos motiva a definir o que é uma diferencial de uma função. Por quê? Seja y igual a f de x uma função diferenciável. Considerando a diferencial dx como uma variável independente, ou seja, um acréscimo na qual eu vou ter algum controle, nós vamos definir a diferencial da função dy justamente seguindo essa relação que está aqui embaixo. dy igual a f' de x dx. Por quê? Vamos lá. Observe que aqui vamos ter o gráfico da nossa função f, que é essa curva que está em laranja, por exemplo. E aí eu analisei x0, calculei o f de x0, e agora eu calculei o f de x0 mais Δx. Esse Δy que você está vendo aqui foi a variação real da função. E esse dy que está aqui do lado de fora é a variação da reta tangente. Só que a ideia é o seguinte: se esse dx aqui, esse incremento for muito pequeno, a diferença que existe entre o ΔY e o dy fica muito pequena. Em outras palavras, para dx pequeno, você pode aproximar o ΔY por dy.
E por que dy é mais interessante aqui para se trabalhar? Tentar explicar isso, por quê? Porque o dy está estudando justamente a variação da função afim, porque uma reta tangente é uma reta. É uma reta do tipo ax mais b. Então a gente viu lá que se você faz um pequeno acréscimo em x, para você calcular a variação em y, o que você ia fazer? Você ia multiplicar o ΔX pela inclinação da reta. E nesse caso, pensando aqui especificamente no ponto x0, seria o f' de x0 dx, ou seja, a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto aqui seria justamente o f' de x0. Esse camarada está fazendo papel de A e esse camarada está fazendo papel de ΔX. Então, a motivação de se definir uma diferencial é essa. Só que existe um outro mecanismo para memorizar essa definição. E observe o seguinte, que f' de x, na notação de Leibniz, pode ser representado como dy dx. Vou até reforçar isso porque o y é igual a f de x. Eu poderia até colocar aqui o y' é igual a dy dx, tanto faz. E aí o que você está dizendo? E a diferencial de y é você literalmente, e aí eu estou falando no sentido operacional da coisa, é você passar o dx para o outro lado multiplicando. Porque é exatamente o que a gente consegue visualizar aqui. Você passou o dx para o outro lado multiplicando, dy é igual a f' de x dx. Agora nós vamos para algumas aplicações da diferencial. O primeiro é o seguinte: nós temos aqui a aresta de um cubo que tem 30 centímetros com um possível erro na medida de 0,1 centímetros. Ou seja, você mediu lá a aresta do cubo, você viu que o resultado deu 30 centímetros, mas você quer, vamos dizer assim, colocar uma margem de erro de 0,1 centímetros. Naturalmente, se você cometer um erro, por exemplo, de 0,1 centímetros na medida da aresta, isso vai provocar uma variação volume na área superficial. E aí o exercício pede para justamente usar as diferenciais para estimar o erro máximo possível no cálculo do volume do cubo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer uma relação entre volume e aresta. Então, vou desenhar aqui o cubo primeiramente. Então, aqui vou usar toda a minha habilidade de desenho, né, para poder explicar a parte. Só baixar um pouquinho aqui, tá, o pontilhado. Pronto. E aí o cubo eu vou representar com a letra L. E eu sei que L é igual a 30, ou seja, 30 centímetros. Um erro que eu posso cometer nessa medida é de 0,1. Em outras palavras, posso pensar que a diferencial em L, o dL, é igual a 0,1 centímetros. Outra relação que eu conheço é o do volume. O volume de um cubo é nada mais, nada menos que L ao cubo. Eu sei calcular o volume, mas o que eu quero agora calcular é o erro máximo possível. O erro seria o quê? A variação do volume. Em outras palavras, quem eu estou querendo calcular? Estou querendo calcular quem é dV. E o dV vai representar justamente o erro do que você comete na variação do volume. Né? Qual é a variação do volume? O erro que você comete na medida. Só que o que acontece? Como é que eu vou calcular esse cara? Observe que o volume é uma função cuja sua variável depende de L. Então, nesse caso, o nosso dV vai ser igual ao quê? A derivada de L ao cubo, que nesse caso é 3L ao quadrado, dL. dV dL é igual a 3L ao cubo, passa o dL para o outro lado, e aí você tem essa situação. Agora é só substituir. Então, nesse caso, o nosso dV é igual a 3, o nosso L é igual a 30, então isso aqui vai ficar 30 ao quadrado, e o nosso dL é 0,1 centímetros, que eu também vou traduzir como 1 sobre 10. Então, o nosso dV vai ser igual a 3 vezes 30 ao quadrado
vai dar 900 vezes 1 sobre 10. Então, esse 0 corta com esse 0. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, isso implica, vou colocar aqui embaixo que é melhor, que dV é igual a 270 centímetros cúbicos. O que isso significa? Que se você cometer um erro de 0,1 centímetros na medida da aresta, você poderá cometer um erro máximo de 270 centímetros cúbicos. Aqui dá a entender como se fosse uma coisa muito absurda. Nossa, é um erro gigantesco. 270 centímetros cúbicos? Bem, para você ter uma real noção se realmente o erro foi grande ou não, você tem que usar o conceito de erro relativo. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você cometer um erro de 270 centímetros cúbicos se um objeto tem um volume de 400 centímetros cúbicos. Mas se o seu objeto tiver como volume 1 milhão de centímetros cúbicos, cometer um erro de 270 centímetros cúbicos não faz diferença. Então, esse número por si só, ele não consegue te dizer se foi um erro grande ou pequeno, o que vai depender muito do seu volume inicial. Então, vamos para a definição do que é erro relativo. Erro relativo é nada mais, nada menos que a razão entre o erro que você encontrou com a própria função. Então, voltando no exemplo anterior, se a gente quer calcular o erro relativo, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar o nosso dV, dividir por V. Ou seja, o erro dividido pelo seu volume inicial. O erro a gente já encontrou 270, né? 270 centímetros cúbicos. Agora falta o volume inicial. Bem, aqui é 30, então eu tenho que calcular o 30 ao cubo. 30 ao cubo. Vou até fazer o seguinte. Vou colocar aqui 30 ao cubo, então aqui vamos lá. Vai ser 270 sobre 30 ao cubo. Bem, 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. E aí eu posso fazer o seguinte. 270 igual a... Como é multiplicação, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 10 ao cubo. Então aqui vai ficar 270 sobre 3 ao cubo, 927. Vezes 10 ao cubo, 1, 2, 3. Então eu posso fazer uma pequena conta esperta aqui. Esse número aqui, eu posso cortar esse zero aqui. Esse aqui simplifica dando 1. Vai ficar 1 sobre 100. E o erro relativo, traduzindo em porcentagem, é exatamente igual a 1%. Então, uma outra interpretação desse problema é dizer o seguinte, ó. Se você comete um erro de 0,1 centímetros na medida da aresta, o seu erro relativo é de 1%. Então, aqui você já tem uma outra interpretação. Então, esse conceito de erro relativo ele é muito relevante justamente porque você está comparando com o seu objeto inicial, né, no caso. Outro exemplo, nós podemos usar o conceito de erro relativo, está na aplicabilidade da lei de Ohm. Se uma corrente, se uma corrente passar por um resistor com resistência R, a lei de Ohm afirma que a queda da voltagem, aqui não fala qual é a queda, né? Então eu vou escrever aqui. E, opa, ó, aqui, que V é igual a R vezes I. Na verdade, tem uns que até colocam I vezes R, que dá no mesmo, para colocar o vir, né? Mas que V é igual a I vezes R. Se V for constante e R for medida com um erro, com um certo erro, então algum erro que você conhece, use as diferenciais para mostrar que o erro relativo no cálculo DI é aproximadamente o mesmo em módulo que o erro relativo em R. Então, como V é constante, mas I e R são variáveis, então eu vou botar uma variável em função da outra. Então, vou isolar o I, por exemplo. Então, o I fica igual a V
sobre R. E aí, nessa nomenclatura, vale, vamos dizer assim, enfatizar que o I, a corrente, eu estou colocando como se dependesse de R, ou seja, é uma função de R. Não tem um f de x? O R está fazendo papel de x. Quando eu escrevo dessa maneira, eu posso calcular quanto que é dI dr, ou seja, a derivada de I em relação a R. Bem, aqui V é constante, vou derivar 1 sobre R, só que derivar 1 sobre R é a mesma coisa que derivar R elevado a menos 1. E derivar R elevado a menos 1 fica menos R elevado a menos 2. Só que R elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre R ao quadrado. Aqui eu fui um pouco direto, mas a única coisa que estou dizendo é que a derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R ao quadrado. Feito isso, lembra daquela história da operação? Eu posso botar esse dr para o outro lado multiplicando. E eu acabei de calcular quem é DI. Mas eu não quero o DI, eu quero o DI sobre I. Eu quero calcular o erro relativo referente à corrente. Então, ele é nada mais nada menos que o próprio DI, que é menos V sobre R2 dr, dividido pelo I. Mas quem é I? Cadê o I? Cadê o I? Aqui. Quem é o I? V sobre R. V sobre R. Então, continuando as contas, isso aqui vai ficar o quê? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai ficar menos V sobre R ao quadrado, dr, vezes, agora eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. Este V aqui cancela com esse V. Aqui eu simplifico, né? Divido em cima e embaixo por R. E aí o que sobra é menos dr sobre R. Vou escrever aqui uma única, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, para ficar mais fácil a visualização, mas o que eu acabei de concluir é que DI sobre I é igual a menos dr sobre R. Em outras palavras, o erro relativo à corrente é igual a menos o erro relativo da resistência. Então, nós acabamos de concluir isso. São iguais em módulo. Próximo passo vai fazer uma pequena pausa no sentido dessas técnicas de derivação e nós vamos estudar uma classe bem relevante de funções. Geralmente essa classe é apresentada num curso de ensino superior mesmo, no curso de cálculo 1, mas ela poderia muito bem ter sido estudada no ensino médio. Mas eu vou dar, vamos assim, gastar uma videoaula para explicar um pouco sobre essas funções hiperbólicas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, se curta, e podem colocar comentários, dúvidas de vocês, que eu vou responder na medida do possível. E até a próxima.